Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Celebramos nesse final de semana a solenidade de Todos os Santos. Essa é uma das solenidades transferidas do dia da semana para o domingo. A Igreja do Brasil, para algumas festas solenes que caem durante a semana, ela pediu autorização à Santa Sé, ao Santo Padre, para poder celebrar os domingos, e essa é uma delas. Dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos no calendário, depois tem dia 2, dia de finados, dia dos fiéis defuntos, mas o dia 1º, que é dia de Todos os Santos, no Brasil passa para o domingo, como nós fazemos agora. No lugar de celebrar o 32º domingo tempo comum, nós celebramos a festa solene de Todos os Santos, como acontece todos os anos. É uma oportunidade de refletirmos sobre o nosso caminho, o caminho da santidade, que nós somos chamados a trilhar. E é uma festa que traz para nós um pouco aquilo que nós somos chamados a olhar para o futuro, como é que nós estamos pensando a nossa vida. E para nós, cristãos católicos, nós cremos, meus irmãos e irmãs, que após a nossa morte física, os nossos olhos se abrem para a eternidade. O sopro de Deus volta para a eternidade, o que está em nós volta para o Senhor, e nós continuamos vivos na eternidade. E somos chamados a continuar vivos para a glória de Deus, para as bem-aventuranças, como vai recordar o Evangelho, porque vai depender um pouco como é que nós correspondemos à graça de Deus, à sua gratuidade, se nós andamos pelos caminhos da conversão, da busca de Deus, ou ao contrário, de não fazer a sua vontade. Portanto, nós cremos justamente que após a nossa morte nós continuamos vivos até o final dos tempos, quando não teremos também o nosso corpo glorificado, se for o caso, evidentemente, para o final dos tempos. Mas, enquanto isso, estamos na eternidade. Por isso que a Igreja beatifica e canoniza as pessoas que sabem que estão diante de Deus, estão vivos e rezam por nós, e são exemplo para nós. Além da sua vida serem exemplo para nós, também intercedem por nós. E essa é uma característica nossa. Isso mesmo que dia 2 passado, nós rezamos ou nas igrejas ou nos cemitérios pelos fiéis defuntos, porque cremos que eles também estão vivos diante de Deus, e se estão no purgatório, ou seja, esperando a sua purificação final para a contemplação de Deus, nós rezamos por eles e pedimos a Deus as suas intenções, como rezamos assim pelos fiéis defuntos. Essa que nós tem razão, por exemplo, dia 2 nesse sentido, rezar pelos fiéis defuntos, porque cremos na vida que continua após a morte, e claro que o fim realmente que nós desejamos é a contemplação de Deus, estar diante do Senhor, e nisso justamente está realmente a nossa finalidade. Terminada a nossa vida, termos vivido a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, e se pecamos, temos mudado de vida, temos nos convertido, ou convertendo a cada dia mais, para contemplar a Deus. E depois, no final dos tempos, também o nosso corpo participar de tudo isso, quando for o plano do Senhor isso acontecer. Mas é justamente, meus irmãos e irmãs, essa festa que nós celebramos, é a festa de Todos os Santos, lembrando que, além dos santos beatificados, canonizados, que a Igreja dá para reconhece sua vida e coloca sua vida como exemplo, nós temos muitos, milhares de outros homens e mulheres, crianças e adultos que estão junto de Deus. E todos são santos, só que nem sempre nós conhecemos a sua vida ou conhecemos os seus nomes. Talvez conheçamos aqueles santos e santas que nós sabemos das suas vidas e que não foram canonizados ou beatificados, mas são do nosso relacionamento na paróquia, na comunidade, na família, e que nós sabemos que levaram uma vida de santidade. Porque essa é a finalidade da nossa vida, a nossa vocação primeira e última é a santidade. Nós somos chamados à santidade. Na leitura do Apocalipse, meus irmãos e irmãs,
fala que aqueles que estão na eternidade são incontáveis, né? Ou seja, fala que João viu um anjo que trazia a marca do Deus vivo e gritava, né, aos 4 anjos, né, que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos e filhos de Israel. 144 mil. É um número muitas vezes tão discutido por as pessoas fundamentalistas que levam em consideração apenas aquilo que está escrito e não o seu significado. E nós sabemos que o livro do Apocalipse é cheio de simbolismos, mas é muito claro. Sabemos que existiram 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 vezes 12 é 144. E o número infinito para marcar que tanto do Antigo como do Novo Testamento nós temos muitos que serão marcados, são 144 mil, que realmente é colocado, né, no Apocalipse, né? De tal maneira que são marcados com o selo do Cordeiro. Mas não só. Ouvi o número dos que tinham sido marcados. Depois disso, vi uma imensa multidão de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. A iconografia cristã, muitas vezes, levou justamente isso, estar diante de Deus com a veste branca e palmas na mão. Veste branca do batismo. Sabemos que no batismo recebemos a veste branca, que devemos levar até o fim da nossa vida. E palmas na mão, aqueles que venceram o martírio, venceram justamente a caminhada nesse mundo, estavam diante de Deus para louvar o Senhor. É isso que fala o Apocalipse. Vai lembrar, todos proclamavam em voz forte, todos estavam de pé em volta do trono, os anciãos, os 4 seres vivos. O louvor, a glória e a sabedoria pertencem, né, ao nosso Deus. E aí um dos anciãos perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? E aí João responde: tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Lavar no sangue do Cordeiro significa ser batizado. Significa alguém que assumiu a sua vida cristã em Jesus Cristo, nosso Senhor, e foi lavado pelo sangue de Cristo. Portanto, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que na maneira de falar apocalíptica, que é um gênero literário próprio, vemos justamente, de um lado, que a salvação é para muitas pessoas que não se pode nem contar, mas que tiveram a sua vida lavada no sangue de Cristo. Pode até sido pessoas que tivessem seus pecados, seus erros, mas lavados no sangue de Cristo, trazendo palmas na mão e sendo assinalados, né, pelo Cordeiro, cantando as glórias do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós celebramos hoje essa cidade do céu. Esses milhares e milhares que nós não podemos contar e que estão diante do Senhor, louvando e bendizendo a Deus. Eis aí justamente aquilo que nós queremos contemplar também na festa de Todos os Santos. Mas não só, meus irmãos e irmãs, nós vamos também caminhando nesse mundo e já vivendo desde agora a nossa vida cristã, de tal maneira que essa nossa vida cristã vá testemunhando, né, a nossa caminhada. A primeira carta é de João, a segunda leitura desse dia de hoje, fala o grande presente de amor que o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus, uma vez batizados. E se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Somos já filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Somos filhos de Deus pelo batismo, mas somos chamados a muito mais. Sabemos que quando Jesus se manifestar, final dos tempos,
Seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Somos filhos de Deus pelo batismo, mas somos chamados cada vez mais a nos configurar a Jesus Cristo. Enquanto caminhamos nesse mundo, através da conversão, da mudança de vida, de uma vida cada vez mais configurada a Jesus Cristo, até o dia que nós, fechados os olhos para esse mundo, os abramos para a eternidade e contemplemos o Senhor. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, esperando no final dos tempos, quando seremos ainda mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e está vivo no meio de nós, está vivo também na eternidade. Grande mistério que nós celebramos nessa festa de Todos os Santos. E ao mesmo tempo, o Evangelho vai nos mostrar que aqueles que assim vivem, nessa procura de configurar suas vidas a Jesus Cristo, de caminhar no Senhor, são felizes desde já. Bem-aventurados, nós te encontramos no Evangelho de Mateus, leitura de hoje, justamente o Sermão das Bem-aventuranças, do capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, os aflitos, e os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que serão perseguidos por causa da justiça. Sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Bem-aventurados. Bem-aventurados por quê? Porque a resposta vem logo no mesmo versículo, não é? Porque deles é o reino dos céus, porque serão consolados, porque possuirão a terra, porque serão saciados, porque alcançarão misericórdia, porque verão a Deus, porque serão chamados filhos de Deus, né? Porque deles é o reino dos céus, e alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O Papa Francisco, quando escreveu o seu documento, sua encíclica sobre a vocação à santidade, uma parte toda dessa sua carta é sobre as bem-aventuranças, onde ele vai atualizando as bem-aventuranças e mostrando justamente como tudo isso vai acontecendo em nossa vida de despojamento, de confiança no Senhor. Enquanto nós olhamos para a cidade do céu, contemplamos tantos irmãos e irmãs nossos que estão na eternidade, glorificando a Deus e, ao mesmo tempo, sendo exemplo para nós, daqueles que nós conhecemos as suas vidas, nós somos chamados a viver essa felicidade no Senhor, desde agora, aqui pela fé, até o dia de nós o contemplarmos face a face no céu. Felizes, bem-aventurados. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que no despojamento, na perseguição, nas dificuldades, muitas vezes é contrário àquilo que o mundo ensina. Ser pobre em espírito, ser perseguido, ser realmente aqueles que passam pela tribulação, que choram, tantas situações, mas quem colocou em Deus a sua esperança, a sua confiança, passam justamente a ser sinais de que encontraram a vida no Senhor e desde agora o glorificam, o bendizem, e são aqueles que, ao bendizer a Deus, um dia o farão também na eternidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse domingo de Todos os Santos, nós somos chamados, de um lado, a contemplar a cidade do céu, dos quais nós conhecemos alguns nomes e algumas vidas das milhares ou milhões que estão junto de Deus. Nós somos chamados também, estamos impulsionados para não perder de vista a nossa direção, que começa já agora aqui. O modo como nós vivemos hoje, como nós tratamos as pessoas, como é que nós nos relacionamos, como é que nós encontramos com Jesus Cristo na pessoa dos mais necessitados, ou do outro, daquele que muitas vezes nos persegue, é que nós vamos também construindo esse caminho para a eternidade com a graça de Deus. É um dom do Senhor, mas que precisa ser correspondido por nós, para que um dia a gente possa realmente vir nas bem-aventuranças eternas. Suponho que nós caminhemos cada dia também de acordo com os mandamentos e a palavra do Senhor. Que essa festa solene de Todos os Santos nos faça pensar bem em tudo isso e nos levar a caminhar cada vez melhor para a cidade do céu, mas construindo, dia após dia, essa nossa caminhada aqui nesse nosso mundo.
Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.